1 Pedro, capítulo 1. Quero falar com vocês nessa noite sobre a esperança indestrutível, a esperança eterna. E para isso a gente vai usar o texto de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 12. Aliás, a gente pode ler a partir do 1. Não, vamos ler a partir do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos juntos até o 12? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram os que profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Senhor, fala conosco nesse momento tão significativo para nós, que é o momento em que nós voltamos toda a nossa atenção para a Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa, Senhor. A Tua Palavra tem o poder de abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, mudar a nossa rota. A Tua Palavra tem o poder de trazer a Tua vontade para a nossa vida. Que não seja diferente hoje, Pai. Que o Senhor fale conosco e que a Tua Palavra venha nos abençoar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu lugar. Obrigado. Nada pode destruir a esperança do crente. Nada pode destruir a esperança do povo de Deus. Nós não vivemos desesperançosos, nós vivemos em esperança. Lembrando você que a esperança, ela não é um sentimento. Esperança não é algo que se move em você, porque dentro do senso comum a gente pensa que é assim, né? A gente pensa que esperança tem muito a ver com as nossas emoções. Mas na vida de um crente, a esperança ela é um estilo de vida. Ela é posicional. Ela é uma postura. O profeta Zacarias diz que nós, povo de Deus, nós somos escravos da esperança, prisioneiros da esperança. E nesse tempo tão embaraçoso que nós vivemos, tão confuso que nós vivemos, onde o mal parece prevalecer sobre o bem, onde as trevas são chamadas de luz e luz de trevas, onde o certo é tido como errado e o errado tido como certo, onde a mentira é aplaudida e a verdade rechaçada. Nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos entender essa doutrina maravilhosa, entender e viver a doutrina da esperança. E à luz desse texto, eu queria, inicialmente, dividir, pelo menos em 3 partes. Parte número 1, nós nascemos para a esperança. Nós somos filhos da esperança.
Parte número 2, nós somos protegidos por Deus até o fim, para nós não perdermos a esperança. Parte número 3, nós precisamos viver em esperança. Vamos comigo aí no primeiro versículo que lemos, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma... Você está com fome? Está com sono? Está sem esperança? Vamos lá. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse versículo ele é importantíssimo porque ele nos diz aqui que Deus nos regenerou, Deus nos fez nascer de novo, nos deu uma nova vida, fomos gerados de Deus para uma viva esperança. Ou seja, se eu sou crente, se você é crente, se nós somos povo de Deus, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você é uma pessoa regenerada, o propósito de Deus ao nos regenerar é que nós tenhamos uma viva esperança. E o que significa viva esperança? Entendendo que ela é o objetivo da nossa regeneração. O que significa viva esperança? Viva esperança é uma esperança que não pode ser assassinada. Viva esperança é uma esperança que não pode ser esmagada, que não pode ser contida, que não pode ser morta. Viva esperança significa uma esperança eterna, duradoura, perene. Então eu e você, como crentes, povo de Deus, fomos regenerados por Deus para uma viva esperança. Amém, irmãos? Então diga assim comigo: eu fui regenerado para uma viva esperança. E essa esperança, ela vem acompanhada de uma herança. Se você observou bem no texto que lemos, é isso que ele diz. Vem acompanhado de uma herança. E a garantia de que essa esperança não vai morrer em mim, não vai morrer em você, é a ressurreição de Cristo Jesus. Veja aí na segunda parte do versículo 3, dizendo que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja, que só é possível destruir a nossa esperança se a ressurreição de Cristo Jesus for anulada. Mas isso não é possível, até porque ela já aconteceu. Então não pode ser cancelada, não pode ser anulada, desfeita a ressurreição de Cristo. Então, a nossa esperança, ela se fundamenta naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele morreu por nós e ao terceiro dia Ele ressuscitou também para a nossa salvação. E a nossa esperança se fundamenta nisso, nessa verdade gloriosa da ressurreição de Cristo Jesus. Veja que essa esperança, ela vem acompanhada dessa herança maravilhosa. Olha no versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Tudo isso que lemos aqui agora são as características da nossa esperança. Veja então aqui as características da nossa esperança. Ela é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, não pode perecer, reservada nos céus para nós. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Tudo isso porque na regeneração, Deus colocou em mim, Deus colocou em você essa viva esperança. Ele, quando nos fez nascer de novo, Ele colocou isso em nós, uma esperança viva que jamais morrerá. Eu acho isso maravilhoso, porque herança aqui é algo incorruptível, diz o texto. E ela é incorruptível porque ela não pode apodrecer, ela não se deteriora, ela não se corrompe, ela é incorruptível. Aí você encontra as pessoas hoje muito preocupadas com o governo, muito preocupadas com a economia, com a política, com os desdobramentos de tudo que tem acontecido, preocupado com o futuro.
Mas eu quero dizer para você que me ouve, que a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na economia, na política, a nossa esperança está no Senhor, está em Deus. E Ele está governando todas as coisas. E o seu governo jamais terá fim. E Ele tem o controle da história nas suas mãos. E a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. É inevitável. O mundo está num processo de autodestruição. A gente conhece a palavra, conhece a Bíblia, a gente sabe que é isso. Mas o povo de Deus é o povo da esperança. O povo de Deus é o povo da esperança. Nós não podemos nos desesperar, nos descabelar, nos preocupar, nos precipitar. Os nossos olhos precisam estar postos em Deus e na nossa herança incorruptível. O povo de Deus é o povo da esperança. É o povo que foi regenerado por Deus para viver em esperança. Mas em segundo lugar, veja no versículo 5. Porque se nos versículos 3 e 4 nós temos a absoluta verdade de que nós somos regenerados para uma viva esperança, em segundo lugar temos o versículo 5, que diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados pelo poder de Deus. Ou seja, nós servimos a um Deus que nos guarda. Nós servimos a um Deus que nos protege. Nós servimos a um Deus que é chamado de guarda de Israel, guarda do seu povo. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza. Ele não nos guarda por um momento, Ele não nos guarda apenas uma fase da nossa vida, Ele nos guarda constantemente até nós completarmos a nossa carreira aqui nesse mundo. Ele nos guarda todos os dias até nós recebermos a nossa herança. Você crê nisso? Amém? Veja no versículo 5, como somos guardados. Somos guardados pelo poder de Deus, através da fé. Então, se você está em Cristo, se está em Cristo, você não poderá perder a sua salvação. Se você está em Cristo, você não poderá perder a sua herança. Se você está em Cristo, você não poderá perder a sua regeneração. Se você está em Cristo, consequentemente, você não poderá perder a sua esperança, porque você serve a um Deus que te protege. Você serve a um Deus que te guarda todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. A palavra-chave do versículo 5 é essa aqui, guardados. Diga comigo, guardados. Por que guardados? Porque quando você vai olhar essa palavra guardados no original, ela significa proteção militar. Ela significa proteção constante, proteção infalível. Essa é a proteção do nosso Deus para conosco. Sabia disso, irmãos? Que você e eu, no meio desse mundo tão hostil, você e eu, no meio desse mundo tão complicado, tão difícil, nós somos guardados por Deus. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Não é que existe uma força em você. Não é que você é diferenciado, que você tem isso ou aquilo. Mas é o Deus que você serve. Você está debaixo dessa promessa de proteção de Deus. É claro que você não vai tentar o Senhor teu Deus. Mas onde você vai, onde você pisar a planta dos teus pés, Ele guarda você. Amém? Então a nossa esperança está guardada por Ele, está protegida por Ele. Olha o que diz em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então você não somente tem esperança, mas você também está protegido pelo poder de Deus, pela fé, para você não perder essa esperança.
Deus sabe que nós, por nós mesmos, nós perdemos. Deus sabe que se depender da nossa força, a nossa força é fraca. Deus sabe que se depender de nós, nós somos levados pelos ventos das dificuldades, das circunstâncias. Basta uma palavra, basta uma negativa, basta uma adversativa, basta uma frustração, uma decepção, uma traição. Nós nos desesperançamos. Assim somos nós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos frágeis. Então o que foi que Ele fez? Ele derramou o poder dele sobre a nossa vida. Você sozinho não consegue, mas na minha presença você pode todas as coisas. Então eu estarei com você. Eu vou proteger a tua esperança. Eu vou proteger a tua fé. Eu vou conservar a sua vida na minha presença até o fim. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para isso. Para te guardar. Para te aproximar de Deus. Para traduzir suas orações. Porque você não sabe como orar. Está aqui para ser o seu intercessor aqui na terra. Ele vai guardar você até o fim. Ele vai fazer você perseverar até o fim. É o poder dele, não é o nosso. Mas o complicado está no versículo 6 ao 9. Estava indo tudo muito bem até agora, né? Versículo 6 ao 9. O que destrói a esperança de uma pessoa? O que destrói a esperança de uma pessoa? Os sofrimentos. Tem gente tão esperançosa, quando entra numa fase de sofrimento, só Jesus. O que destrói a esperança de uma pessoa? As doenças. Talvez uma doença incurável, talvez uma doença complicada. O que é capaz de minguar a esperança de uma pessoa? As provações. E aqui Pedro vai nos ensinar que eu e você, que nascemos para a esperança, eu e você que somos protegidos na esperança, ele vai nos ensinar que nós precisamos também viver em meio às lutas dessa vida com esperança. A luta não vai se afastar de nós. A gente vai precisar aprender a viver no meio das lutas com um coração cheio de esperança. Leia comigo esse versículo riquíssimo, versículo 6. Vamos juntos? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Esse versículo tem algumas coisas a nos ensinar. Algumas coisas interessantes. A primeira lição é que as provações são variadas. Diz aqui o texto, várias provações. E é interessante essa palavra variadas, no original, ela indica policromia. Está falando aqui de cores, multicolorida. Está falando que tem provação para tudo quanto é tipo. Tudo quanto é cor, nível, aspecto, profundidade. Significa então várias provações, é todo tipo de provação. Pode ser as provações com pessoas difíceis. Pode ser você enfrentar as provações com circunstâncias, com acontecimentos, coisas imprevisíveis, que surgem, que nos assustam, que nos surpreendem. As provações com doenças, as provações com tentações espirituais, são provações na igreja, no trabalho, em casa. Todo tipo de provação vem sobre nós. Ninguém está livre disso. Se não for de uma forma, vai ser de outra. Todo mundo enfrenta a luta, irmão. Hoje pela manhã eu estava dizendo que o mundo está sofrido demais. Esses poucos dias que eu passei de férias, eu visitei mais pessoas do que fora das férias. Pessoas doentes, sofridas, que precisaram de um socorro. E eu tive que ir até elas. E quando você vai andando e falando com pessoas e conversando, escutando aqui e ali, você vai percebendo que as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão angustiadas. O mundo está caótico.
São provações de todos os tipos. Mas as provações, o texto indica que elas são presentes e passageiras. No presente, por breve tempo. E eu estou criando um exercício agora na minha vida. Cada problema que eu enfrento, cada luta que acontece, cada momento difícil que vem, eu me esforço para tentar olhar as coisas boas que estão acontecendo também ao mesmo tempo. E sempre quem está perto de mim, eu incentivo a olhar. Olha para o outro lado. A gente fica preso, a gente mantém o foco no problema. A gente é atraído pela dificuldade, a gente é sugado por ela, a gente é diminuído, é humilhado por ela. A gente precisa ter a graça de Deus de olhar, de desfocar do problema. E olhar que ao mesmo tempo que os problemas estão acontecendo na nossa vida, ao mesmo tempo Deus está fazendo coisas maravilhosas também. E a gente não consegue ver porque está focado no problema. E isso é um exercício. E a gente depende da graça de Deus para isso. Mas a verdade é, o que seria 10 anos, 50 anos, 80 anos de provações para quem vai viver a eternidade no céu? É isso que a gente tem que pensar. Ah, pastor, não estou aguentando, pastor, 20 anos de provações. Meu irmão, você vai passar a eternidade no céu. E lá não vai ter sofrimento, não vai ter luta, não vai ter ranger de dentes, não vai ter angústia. Não tem depressão, não tem pânico, não tem insônia, não tem dívida. Não tem boleto no céu para você pagar. O que é o tempo de vida aqui nessa terra comparado com a eternidade no céu? Comparado com a vida eterna. Então, quando as circunstâncias daqui desse mundo te sufocarem, olha para o céu. Porque Deus tem preparado um repouso para o povo de Deus, para o seu povo. Tem preparado um descanso para você, das suas fadigas, do seu cansaço aqui nesse mundo. É interessante isso. As provações fazem parte da vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos provados. Sabia disso ou não? A vida do cristão é assim. Se você não sabia, está sabendo agora. A vida do cristão é assim. Ou ele está entrando numa aprovação, ou ele está no meio de uma aprovação, ou ele está saindo de uma aprovação para entrar em outra. É só o tempinho de botar o rostinho para fora da água para respirar e voltar. A gente vive sendo provado. Deus alivia daqui, mas aperta dali. Significa que em nenhum momento da minha vida, nenhum momento da sua vida, nós deixaremos de ser provados por Deus. Olha o que Pedro diz no meio do versículo 6. Ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Ou seja, as provações são necessárias. Deus sabe, Deus é quem sabe, Deus é quem define quais provações devemos enfrentar na nossa vida. Mas elas são necessárias. Sabe para quê? Para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Não existe aperfeiçoamento espiritual sem provação. Não existe como refinar o ouro sem o calor do fogo. Fogo das provações, das dificuldades, das lutas. Aliás, é este fogo que vai dizer quem é o crente palha, quem é o crente ouro. O fogo que purifica o ouro é o fogo que consome a palha. E o crente é provado no calor do fogo das provações. Mas em quarto lugar, a verdade tem que ser dita. As provações entristecem. Ainda no versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. A verdade tem que ser dita, irmãos. Ninguém passa por provações e fica rindo. Satisfeito, feliz, alegre.
saltando de alegria. Mas o que foi, irmão? Estou passando por provações. Não é assim. O texto está dizendo que as provações trazem tristeza. As provações trazem choro. As provações trazem sofrimento. Sabe por quê? Porque nós não somos de ferro. Não somos super crentes. Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Somos barro. E o que eu gosto desse texto é que as provações são pedagógicas. Elas são variadas, elas são passageiras, elas são necessárias, elas entristecem, mas elas também são pedagógicas. Veja no versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quantas coisas interessantíssimas em um único versículo. A primeira coisa é que Deus usa as provações para testar a autenticidade da nossa fé. Ele usa as provações para experimentar a autenticidade da nossa fé. Sabia disso? Se você e eu não fôssemos provados por Deus, a nossa fé não cresceria, não aumentaria, não se fortaleceria. Se você e eu não fôssemos provados por Deus, nós não teríamos o crescimento espiritual. Não teríamos amadurecimento espiritual. Então, número 1, Deus usa as provações para testar a autenticidade da nossa fé. Número 2, Deus usa as nossas provações para aumentar o nosso amor por Jesus. Está no texto. Quando a gente é provado, o nosso amor por Jesus cresce. Pelo menos do verdadeiro crente. E às vezes, as provações vêm, muitas vezes, para tirar o nosso amor de pessoas. Para tirar o nosso amor, o nosso apego de coisas. E para canalizar o nosso amor por Jesus. As provações fazem isso, para destruir os ídolos do nosso coração. E gerar, de novo, aquele amor incondicional por Jesus. E Deus usa então as provações para nos fazer confiar mais em Cristo. Versículo 8. A quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. Irmãos, o crente vive pela fé. E a sua fé se fundamenta no invisível. Não vendo, mas crendo. Foi o que a gente leu. Ainda que nós não o vejamos, mas nós o amamos. Bem-aventurados que não viram e creram. Em outras palavras, nós vivemos por aquilo que cremos, não vivemos por aquilo que vemos. Tem gente que precisa ver para crer. Tem gente que precisa viver suas experiências para melhorar. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Sabe o que a fé faz? A fé, ela vê o invisível. A fé, ela crê no incrível. E a fé, ela recebe o impossível. Amém? Vamos juntos? A fé, diga comigo, vê o invisível. A fé crê no incrível. E a fé, ela recebe o impossível. A fé é a mão que recebe o impossível. Outro ponto. Deus usa as provações para produzir alegria nos nossos corações.
Ainda no versículo 8, na segunda parte. Mas crendo, exultais com alegria indizível. O que seria alegria indizível? É uma alegria que você não consegue dizer. É uma alegria que você não consegue descrever. Você só consegue vivê-la, senti-la, experimentá-la. E é tão bonito isso que a razão dessa alegria é que já nesta vida obtemos o objetivo da nossa fé. Qual é o objetivo da nossa fé? A nossa salvação por intermédio de Jesus Cristo. Hoje, pela fé, eu e você já estamos salvos. Se você está em Cristo Jesus, você está salvo. Essa é a nossa fé. Amém? Se nós estamos em Cristo, nós não seremos salvos. Se nós estamos em Cristo, nós já estamos salvos. E se nós estamos salvos, nós nascemos para a esperança. E se nós estamos salvos, nós somos protegidos para viver em esperança. E nós temos que entender que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações, mesmo em meio aos sofrimentos, que tudo isso vem de formas variadas, várias formas, mas é passageiro, é necessário, entristece, mas é pedagógico. Mas acima de tudo, temos que viver em alegria indizível e cheia de glória. Eu tenho um sentimento. O sentimento que eu tenho é que nós estamos vivendo um tempo de muito pessimismo. Você encontra as pessoas, conversa com as pessoas, fala com as pessoas estão pessimistas demais. Estamos vivendo um tempo sem esperança. Sem esperança, com muita falta de esperança. Só que nós somos o povo de Deus. Nós somos crentes. E como crentes, que aprendemos essas verdades tão profundas e tão necessárias para vivermos nesse mundo, nós precisamos entender que somente a igreja tem essa palavra de esperança para um mundo que sofre demais. Somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a boa nova de grande alegria para essa multidão desesperançosa lá fora. Nós não podemos nos unir a ela. Nós não podemos ser um povo desesperançoso. Nós cremos nessas verdades aqui. Nós precisamos influenciar outras pessoas com a esperança de Jesus que habita em nós. Aliás, a nossa esperança tem um nome, e ela se chama Jesus Cristo. Ele reina em nós. E nós precisamos, com essa esperança nele que nós temos, influenciar outras pessoas. Então, a partir de hoje, passa a meditar no que está escrito em Renato, capítulo 1, versículo 15. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não fique prostrado. Não fique cabisbaixo. Bola para frente, irmão. Expulsa o medo da sua vida, expulsa a tristeza do seu coração. Passa a olhar as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida, enquanto você enfrenta as suas lutas. E saiba que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que é necessário que passemos. Mas nada disso vai tirar a nossa esperança. Amém? Tem alguém aqui nessa noite precisando de uma dose de esperança? Uma dose de esperança? Estuda a carta de Pedro, então. Essa carta de Pedro foi escrita para trazer esperança para mim e para você. E essas verdades que eu coloquei para você aqui hoje, elas são fundamentais para a gente viver em esperança. Eu vou te dar um conselho de amigo, um conselho doméstico, simples, mas significativo demais para você. Escute menos os telejornais. Assista menos televisão. Acesse menos as redes sociais.
e leia mais a palavra de Deus. Seu coração vai voltar a viver cheio de esperança. Vamos orar? Senhor Deus, o nosso coração é teu. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança. E nós queremos pedir que o Senhor tire toda a tristeza do coração. Que o Senhor tire toda a angústia, toda a desesperança. Que o Senhor tire todo o pessimismo. Que tem muitas vezes nos trazido tristezas, nos trazido dor. Que muitas vezes coloca dentro de nós apatia. Que muitas vezes coloca dentro de nós desespero, tristeza, falta de perspectiva. Teu sangue é poder, Pai. Pai querido, nós nascemos da esperança. Nós somos filhos da esperança. E a nossa esperança não está no homem, no pastor, na igreja, nas pessoas, mas a nossa esperança está no Senhor, nosso Deus. E a nossa esperança é o Senhor. E essa esperança é indestrutível, Pai. Nada e ninguém poderá destruir essa esperança nos nossos corações. Então consola a tua igreja, consola o teu povo, consola o teu filho e a tua filha, para que possamos trabalhar, para que possamos servir, para que possamos cumprir as nossas obrigações, mas com o coração e a mente cheios de esperança. Em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.